Essa semana eu acabei postando um vídeo sobre o Itadori e o seu novo poder, mas e se ele tivesse algo mais especial? Mês passado eu tava passando pelo Twitter e eu acabei olhando alguns posts que diziam sobre uma suposta expansão de domínio do Itadori, algo que tá sendo bem falado atualmente em Jujutsu Kaisen. E o nome dessa tal de expansão de domínio do Itadori é Território de Caça, e tem muita gente falando se isso realmente vai acontecer ou se é real até agora, e mais, se faz sentido dentro do contexto da obra. Mas antes de começar a falar sobre como funciona essa habilidade do Itadori, temos que contextualizar de onde ela veio. A origem dessa fanart vem do final do capítulo 132 do mangá, onde a gente tem o fim da luta do Mahito e do Itadori, com uma folha inteira mostrando de forma espetacular, onde o Itadori, pelos olhos, é representado como um predador caçando a sua presa, só esperando o momento perfeito para atacar, como um lobo faminto que tá caçando por alimento ou esporte de uma frágil presa. O Mahito é um coelho correndo da morte do Itadori, do inevitável e a sofrida dor da morte, onde o Mahito corre igual um coelho correndo de um lobo com o rabo entre as pernas, enquanto a única coisa que ele consegue pensar é em fugir, algo tão humilhante, se arrastando pela neve sem dignidade nenhuma. E na página seguinte a gente tem o olhar de um lobo prestes a finalizar a caça pela sua presa. Essa cena precisa de um contexto ainda mais aprofundado para dar real sentido a ela. O Mahito, desde o comecinho de Jujutsu, sempre tentou convencer o Itadori que eles eram iguais, não importando o que ele faça, eles sempre serão e vão ser da mesma forma, onde entre ele e o Yuji não existe diferença entre matar humanos ou maldições. Nenhum deles lembrava quantas mortes eles já causaram, independentemente de serem maldições ou vidas humanas, não importava, a batalha entre o bem e o mal se estendia sempre assim. O Itadori ele nunca concordou com esse pensamento do Mahito, e com isso ele fez com que um dos objetivos principais do Mahito fosse despedaçar o coração do Yuji. Para provar de uma vez por todas que eles eram iguais, ele até conseguiu fazer isso, até chegando o momento onde, diferente do que o Mahito esperava, ele realmente estava quebrado. Mas nessa situação, não era o Itadori que foi derrotado, e ele não estava errado, mas o Mahito estava certo. Eles são iguais em essência. Como ele mesmo diz, a essência da alma deles é parecida, mas mesmo assim não importava de qualquer forma, ele vai ser morto de novo, e se ele reencarnar ele vai ser morto de novo e de novo, e talvez daqui 1000 anos isso iria fazer mais sentido, mas nada disso importa agora. O Ryuji ele não precisa mais de um motivo para matar maldições, ele tá sendo só mais uma engrenagem do sistema de feiticeiros. E por fim, o Itadori ele realmente iria exorcizar o Mahito, mas o pseudo Geto chega para fazer isso primeiro. Em contexto geral, a gente vai pular logo pro que realmente importa, tentar colocar isso para se encaixar dentro da obra. Muitos acham até agora que o Yuji ele não possui uma técnica inata ou domínio, e isso tá certo? Nos capítulos mais atuais do mangá, no capítulo 222, a sua técnica inata foi quase 100% confirmada no treinamento dele, onde pensamos que ele trocou de corpo com o Kusakabe durante esse treinamento, treinando a sua nova técnica, e uma das únicas pessoas que tinha essa técnica era o Sukuna, tanto que a Anja disse que o Sukuna, entre todos os feiticeiros antigos que existem experientes, é o único que sabe fazer essa troca de corpos usando objetos amaldiçoados, mostrando que realmente o Sukuna é um cara um tanto quanto surpreendente e provável ser o melhor feiticeiro e usuário da era moderna e também da era passada. Assim, o Itadori ele consegue usar algo parecido com a técnica que o Sukuna conseguiu roubar o corpo do Megumi. E para completar com um poder extra, no capítulo 216, o Sukuna ele acaba reparando um corte no seu dedo. Depois dele enfrentar o Itadori, ele deixa bastante incomodado, ele mostra que ele tá bastante incomodado e que ele nem conseguiu regenerar esse dedo, o que quer dizer que em algum momento da luta o Yuji ele usou algo parecido com o cleaver do Sukuna, um corte praticamente invisível e que além de cortar o exterior, cortou a alma do Sukuna, onde nem mesmo o Rei das Maldições conseguiria curar algo que tinha afetado a sua própria alma. Isso teria acontecido da mesma forma que o Satoru disse que iria acontecer. Ele assimilou o poder do Sukuna com a sua técnica, entre aspas, melhorando o poder do Rei das Maldições e atingindo um patamar superior, parecido com o Rasengan do Boruto no começo, onde ele era tão pequeno e fraco, mas ao mesmo tempo, quando acertava, causava um estrago enorme, abrindo uma grande porta pro Itadori ser um dos mais importantes na reta final da obra. Mesmo assim, o protagonista da obra não tem uma expansão só um tanto quanto errado, já que até o Yuta que tem sua própria expansão de domínio, e pra mim a expansão que mais faz sentido com o Itadori seria algo como um acerto garantido
sentido onde ele copia e replica as habilidades do oponente ao mesmo tempo que ganha um bônus de acertar a alma dele. Coisa que acho que o Itadori poderia ter marcado do Mahito, onde a transfiguração ociosa pega direto na alma do inimigo e consegue modificar. O Yuji, entendendo isso, ele poderia ter adaptado a si mesmo e usado como forma de atingir a alma dos seus inimigos, machucando não por fora, mas sim por dentro, algo como os ataques imbuídos de Ryoha avançado lá de One Piece, melhor dizendo, o que canaliza os ataques para destruir os oponentes por dentro e por isso uma chave para lutar contra oponentes com técnica reversa avançada. E com isso o Itadori ele poderia acertar fatalmente com acerto garantido a alma do oponente, ficando atrás somente de expansões como a de Satoru Gojo. E essa expansão do Yuji seria algo baseado em caça. Um caçador precisa se adaptar à sua caçada, analisando os pontos fracos da presa, enquanto acha uma brecha perfeita para atacar. E se na verdade o território de caça, copiando as técnicas inatas do seu inimigo, algo com o poder do Yuta, mas que deixaria a potência no mesmo nível, e o ponto decisivo da vitória lá dentro seria a habilidade corpo a corpo dos lutadores, onde os poderes estariam equiparados, só sobrando para eles lutarem de frente a frente, mas com um diferencial, onde o Itadori acertaria o ponto vital dos inimigos, a própria alma, que deixaria a pessoa incapaz de utilizar reversão ou alguma coisa parecida. Mas eu acredito sim que a habilidade especial, o território de caça do Itadori, se chamaria Santuário Benevolente, território de caça. Mas ainda sobra uma dúvida por fim. Mesmo que Itadori não tenha a sua expansão até hoje, a gente tem personagens que são mais tempo introduzidos no mundo dos feiticeiros, como é o caso do próprio Yuta, que mesmo tendo energia amaldiçoada gigantesca, até maior que a de Satoru Gojo, e controla a Rika, rainha das maldições, que copia habilidades inatas, é o cara com a aura mais assustadora de Jujutsu Kaisen. Ele não teve nenhuma expansão bem apresentada na obra, mesmo já estando na escola há mais de 2 anos. Mas aí a gente tem personagens como o Megumi, que em um momento desesperado criou a sua própria expansão, mesmo que incompleta servia ao propósito, já que ele só tinha sido colocado na escola por volta de 1 ano mais ou menos. Então ele criou o Jardim das Quimeras, sendo uma expansão fraca, mas ao mesmo tempo era incrível, vindo de um aluno com pouco tempo de experiência. Então o que sobra pra gente entender sobre as expansões é que depende muito do que o autor tiver interesse em fazer. As expansões hoje em dia viraram outdoors chamativas para as pessoas, onde todo mundo quer ver a extensão do poder e quão diferente uma vai ser da outra, como aquela lá do advogado do jogo do abate, ou Hakari que tem uma expansão cinemática, mas viraram comemoração quando alguma nova é apresentada. Por isso essa comoção pela expansão do protagonista. Então uma presa do passado virou o caçador de hoje, predando um coelho indefeso. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise de como poderia ser esse novo poder do Yuji Itadori e uma expansão de domínio, território de caça. Se vocês gostaram desse vídeo, desculpa pedir, mas vocês poderiam deixar um like ou se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante demais. E aí agora a gente também tem o Seja Membro, caso você queira assinar, e é R$ 4,99 por mês. Você não vai se arrepender, porque a gente tem um monte de conteúdo exclusivo pra postar. Sem mais enrolação, obrigado por ter assistido, falou, tchau e fui!